Olá pessoal, nesta sexta aula, a segunda do assunto de cinemática, vamos ver o teorema de transporte de Reynolds, que nada mais é do que a versão, digamos, integral, na forma integral da derivada substantiva, ou seja, o teorema de transporte de Reynolds vai relacionar a variação de uma variável de um sistema em um referencial lagrangiano, a variação temporal, com a variação temporal, ou como a variação em um volume de controle. Então, aqui apenas para lembrar a ideia, né, de como do conceito referencial euleriano, lembremos que nós estamos agora olhando para uma região de espaço e vendo o sistema passar. Só que a diferença é que agora nós estamos mais analisando uma partícula fluida e um ponto, ou seja, aquela ideia de análise diferencial, que me leva ao conceito de derivada substantiva, ou seja, que a derivada substantiva relaciona a nível diferencial a variação de uma propriedade, de uma variável, de uma partícula, por exemplo, a velocidade e temperatura, e relaciona com a variação em um referencial euleriano, um ponto. Neste caso, nós vamos fazer, a ideia é a mesma conceitualmente, só que em vez de olhar para um ponto, nós vamos olhar para uma porção finita de massa, que vamos chamar de sistema, ou seja, uma porção finita de massa, ao invés de uma partícula infinitesimal, e vamos olhar para uma região finita do espaço, ao invés de ser um volume infinitesimal, vamos olhar para uma região finita do espaço. E vamos fazer a mesma relação. Como varia, como se relaciona a variação temporal, a variação no tempo de uma determinada propriedade do sistema, com a variação na região de análise, que é o meu volume de controle. E como nós colocamos a ideia do volume de controle, é que nós podemos delimitar a diferença do sistema, cujos limites desse sistema vão depender de como que se deforma o fluido, vão depender do próprio movimento do fluido. No caso de um volume de controle, a vantagem é que eu vou conseguir olhar para uma região de espaço, e essa região do espaço é quem vai determinar, a pessoa que faz análise, que vai determinar a região que a gente está analisando. Tipicamente, os limites desse volume de controle podem ser os limites físicos, como por exemplo um equipamento, um trocador de calor, algum equipamento que estou analisando, ou podem ser limites que não sejam necessariamente paredes, mas limites que eu vou determinar, eu vou delimitar a região de análise. E aí a ideia é justamente analisar como variam as propriedades desse sistema no momento que ele está passando pelo volume de controle. Ou seja, vai haver um momento que o sistema está passando pelo meu volume de controle, e naquele instante que eu vou querer determinar como variam as minhas propriedades. E aí a questão que nós vamos analisar, vamos discutir um pouquinho, é qual é o interesse de determinar essa variação temporal. Então, para entender um pouquinho melhor essa discussão, vamos imaginar agora um sistema. Vamos pensar aqui que eu tenho um duto, ou seja, uma região delimitada do espaço que eu vou definir que região é essa. No caso, que a gente vai chamar de volume de controle, né? O meu volume de controle aqui. E eu tenho um sistema que está passando em um determinado instante por esse volume de controle. Então, o meu sistema aqui está em vermelho. Aí, o que eu quero averiguar? Vamos colocar um exemplo. Vamos dizer, por exemplo, olha, esse sistema ele entrou com uma velocidade média, vamos pensar uma velocidade média que ele está entrando, e ele está sendo com uma velocidade diferente, porque no mínimo houve uma variação da direção da velocidade, ou seja, se o sistema entrou no meu volume de controle com uma determinada velocidade e saiu com uma velocidade diferente, o que aconteceu no meio? Houve uma aceleração. E se houve uma aceleração, como que eu vou acelerar esse sistema? Eu tenho que aplicar uma força. Então, vamos dizer, eu tenho que aplicar uma força para mudar a quantidade de movimento desse sistema. Ou seja, basicamente, se o sistema entra com uma velocidade e sai com uma velocidade diferente, vamos chamar de velocidade de saída, então eu tenho que aplicar uma força para mudar a quantidade de movimento desse sistema. Nós podemos ainda pensar que esse sistema entrou com uma determinada temperatura, ou seja, uma determinada energia interna, né? Que nós vamos ver que essa temperatura vai estar associada
ao conceito de energia interna ou de entalpia. A gente vai definir isso mais à frente, mas essa temperatura vai estar associada a uma energia interna que tem esse sistema. E se esse sistema entra com uma determinada temperatura, com uma determinada energia, e sai com uma temperatura maior, por exemplo, o que aconteceu? Ele tem que trocar calor. Então, de alguma forma, nós vamos trocar aqui uma quantia de calor. E outras propriedades, né? Mas basicamente são essas. Vamos associar a conservação da massa, quantia de movimento e energia, né? Esse sistema também pode trocar trabalho. Então, se ele entra e sai com diferentes quantias de energia, potencial, cinética, ele vai trocar trabalho. Então, enfim, basicamente qual que é a ideia, pessoal? Que nós vamos precisar determinar as variações das propriedades desse sistema no momento que ele passa pelo volume de controle. Para quê? Para determinar, o principal objetivo vai ser determinar as trocas que esse sistema teve no volume de controle. Por exemplo, nós vamos dizer que a variação da quantidade de movimento do sistema, e lembrando que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, ok? A variação da quantidade de movimento do sistema vai ser o quê? Em relação ao tempo, vai ser igual a quê? Vai ser igual ao somatório de todas as forças que estão sendo aplicadas nesse sistema, ok? Todas as forças que estão sendo aplicadas nesse sistema. A primeira lei da termodinâmica, a variação da energia desse sistema no tempo vai ser igual a toda a quantidade de calor e trabalho que está sendo trocada por esse sistema. Só que, de novo, qual que é a questão? Eu não quero ficar olhando para o sistema, eu quero olhar o meu volume de controle. E aí tem que ter uma característica que é importante determinar, que é o seguinte: quando foram formuladas estas leis, que a gente chama de leis de conservação, né, ou a forma que a gente conhece, né, a gente não pode dizer, elas foram formuladas em um determinado referencial, mas a forma que vocês conhecem, que vocês estudaram, por exemplo, em física, como vocês estudam um problema de uma determinada partícula, uma determinada porção de massa que está sujeita a forças e vão calcular a aceleração, etc. Essas leis, vocês estudaram elas ou formularam elas para um referencial lagrangiano, ou seja, associadas a uma massa. Quando a gente estuda a segunda lei da termodinâmica também, é um sistema, é aplicado a um sistema, né? Em alguns cursos de termodinâmica se fala em sistema aberto, que na verdade aí há alguma diferença na forma que é colocado. Quando em termodinâmica se chama sistema aberto, na verdade está se falando em volume de controle, ou seja, se eu tenho entrada e saída de massa, na verdade nós temos um volume de controle, não um sistema. Então, neste curso nós vamos definir que sistema é uma porção de massa fechada, que não entra nem sai massa, ok? Então, as leis de conservação no caso da quantidade de movimento, né, e da energia são formuladas para um sistema. E nós queremos agora formular para o volume de controle, por todas essas questões, essas dificuldades associadas à análise de sistemas que nós já discutimos. Então, antes de partir para a dedução do teorema de transporte terreno, nós vamos definir aqui uma variável genérica. Por quê? Porque para não ter que deduzir o teorema de transporte terrenos para cada uma das minhas variáveis, eu vou deduzir uma variável genérica, que eu vou chamar de N, que é uma propriedade extensiva. E ela vai ser definida como a massa do sistema multiplicada por uma variável φ. Então, N vai ser a minha propriedade extensiva, e φ vai ser a minha propriedade intensiva. O que é uma propriedade intensiva?
É uma propriedade que não depende, da quantidade de massa do sistema. Ou seja, no caso de propriedades como, por exemplo, a quantidade de movimento ou a energia, vão ser as próprias propriedades divididas pela massa do sistema. Então, por exemplo, né? Quando a gente estiver falando de quantidade de movimento, nós vamos falar aqui de uma propriedade que é quantidade de movimento, não confundir um P vetor, tá, pessoal? Não confundir com a pressão, porque a pressão não é um vetor, né? Isso, a gente usa um P maiúsculo, normalmente usa nos livros, que vai ser a própria quantidade de movimento. Isso aqui seria minha propriedade N. Como seria então, né, a minha propriedade N? Como seria então agora o meu φ? É a própria velocidade do sistema, né? Para uma situação, por exemplo, como a energia. A energia vai ser igual a, nesse caso, a uma massa por uma energia, vou chamar um Ezinho, que é uma energia intensiva, e φ, nesse caso, então, φ vai ser a energia. E essa energia, né, vai ser o quê? Vai ser a energia interna, depois nós vamos ver isso, vai ser uma energia interna, ou seja, uma energia interna por unidade de massa. Vai ser a energia cinética por unidade de massa. Lembra que a energia cinética de um sistema é a massa pela velocidade ao quadrado sobre 2. Vai ser a energia cinética, né, por unidade de massa. E vai ser a energia potencial, né, devido ao potencial gravitacional, que vai ser a própria gravidade multiplicada por uma altura, né, uma altura em relação à altura de referência. Então, seria uma energia por unidade de massa. E dessa forma nós podemos, então, definir todas as propriedades intensivas de um sistema. Então, em resumo, nós vamos trabalhar com uma propriedade extensiva, que é uma propriedade associada ao sistema, e as propriedades intensivas vão ser essa propriedade N dividido pela massa do sistema. Então, essa é a primeira definição importante que nós vamos necessitar para definir. Nós vamos, então, definir o teorema de transporte de Reynolds, que vai relacionar, vejam bem, o teorema de transporte de Reynolds vai relacionar a variação de uma propriedade extensiva N do sistema, eu vou usar NS para identificar que é do sistema, em relação ao tempo, com a variação dessa propriedade N no volume de controle. Então, essa que é a ideia fundamental, né, do teorema de transporte de Reynolds, e é o que nós vamos definir agora. Então, resumindo, as leis de conservação, como nós colocamos, são formuladas para sistemas, e nós precisamos agora definir essas mesmas leis de conservação para volumes de controle. Por quê? Porque nós queremos determinar quais são as forças, quais são as trocas de calor, quais são as trocas de energia em um volume de controle e não em um sistema. Okay? É essa que é a ideia desse teorema de transporte de Reynolds, e vai ser a principal ferramenta de análise que nós vamos utilizar nas análises aí, de aqui para frente. E aí, então, qual seria a pergunta que nós queremos nos fazer? Como variam as propriedades do sistema no momento que ele está passando pelo volume de controle? Depois que ele passou, não me interessa mais. Antes também não. Por quê? Porque no nosso referencial euleriano nós olhamos para o nosso volume de controle, e como eu coloquei, é mais simples do ponto de vista da delimitação da minha região de análise, porém vai complicar, as equações vão ficar um pouco diferentes, um pouco mais complicadas, a gente vai fazer essa dedução. Então, para deduzir, né, esse teorema de transporte de Reynolds, a análise é bastante simples, né? Nós vamos definir, vamos imaginar um sistema que está se deslocando no espaço, é uma porção de massa que está se deslocando no espaço, e vamos analisar esse sistema num instante inicial e um instante delta t depois, ou seja, o que acontece no instante inicial? Um instante
pequeno, depois um ΔT, que pode ser, e depois vamos fazer esse ΔT tender a zero, ou seja, vamos tomar o limite, né, para ΔT tendendo a zero para obter a variação temporal dessa minha propriedade. Então, vejam bem, nós temos aqui um volume de controle que é a minha linha aqui contínua, a minha linha contínua é o meu volume de controle, ok? E essa região vai estar delimitada. Então, vamos imaginar que num instante t inicial, o meu volume de controle coincide com o sistema. Eu delimito o meu volume de controle naquele sistema. Só que o sistema está se deslocando no espaço. Então, um instante, um tempo depois, esse sistema vai estar nessa posição aqui. Ou seja, o meu sistema, que está em linha tracejada, ele vai se deslocar uma pequena quantidade. Só que vamos, de forma geral, pensar que tem um fluido entrando e saindo, ou seja, um fluido passando. Então, o que acontece? Eu vou ter uma região que eu vou determinar, vou chamar de 1 aqui, que é a minha região onde o fluido, ou seja, o sistema saiu e uma porção de fluido que vem atrás, ele entrou, ou seja, uma porção de fluido entrando. E eu vou chamar essa minha região aqui, que eu chamo de 3, a porção do sistema, a porção de massa do sistema que saiu do volume de controle no intervalo de tempo ΔT. E aí eu vou fazer uma análise aqui onde eu vou substituir uma parte na outra, só um procedimento algébrico para determinar essas variações. Então, essencialmente, pessoal, o que nós temos? Nós temos que, em um instante inicial, vejam bem, neste ponto aqui, onde o sistema e o volume de controle, nesse instante onde o sistema e o volume de controle coincidem, a propriedade, e lembremos que N é uma propriedade extensiva. Por exemplo, energia, ou massa, ou quantidade de movimento. Então, a quantidade de N, né, dessa propriedade do volume de controle e do sistema coincidem, é igual, porque eles coincidem naquele instante de tempo. No instante de tempo depois, o que vai acontecer? O sistema se deslocou. Então, vou dizer que vejam bem, a propriedade N do sistema vai ser composto por quê? Pela propriedade ocupada, né? Ou pela propriedade associada a essa porção de massa da região 3, mas a propriedade esta aqui, essa propriedade da região 2, que é a porção do sistema que ainda está dentro do volume de controle. Ou seja, eu fiz uma análise dessa forma para considerar que uma parte do sistema saiu, uma parte entrou e uma parte ainda coincide. Só que olhando para essa figura, para essa análise, posso dizer, olha, essa porção, ou seja, essa porção NS2, ela vai ser dada por quê? Pode ser, digamos, vai representar a soma de quê? Da propriedade no volume de controle no tempo depois, ou seja, em um tempo t mais ΔT, eu vou ter uma quantidade que está presente dentro do volume de controle, menos a propriedade 1, ou seja, eu vou pegar toda a quantidade de N que está dentro do meu volume de controle no tempo t mais ΔT e vou subtrair essa região 1. Ou seja, dessa forma eu vou ter a NS2, né? E por que estou fazendo isso? Porque vejam bem que o que eu estou fazendo com essas duas equações, pessoal, com essas duas equações aqui, é justamente, vejam bem, estou relacionando a quantidade de propriedade dentro do sistema com a quantidade de propriedade no volume de controle, que é exatamente essa relação que eu quero fazer. É exatamente essa relação que eu quero relacionar. N do sistema, ou seja, a energia do sistema com a energia do volume de controle, a quantidade de movimento do sistema com a quantidade de movimento do volume de controle. Essa é a ideia básica por trás disso. E aí, pessoal, né, aí que acontece? Aí vamos colocar aqui a definição do que nós queremos. A definição do que nós queremos. O que nós queremos, pessoal? Nós queremos a variação da propriedade N do sistema no tempo. É exatamente isso que nós queremos. E como é que é essa definição, pessoal? Essa definição, eu vou colocar aqui, a variação
de n do sistema em relação ao tempo, lembrando a definição de derivada, vai ser o quê? Limite para ΔT tendendo a zero, de quê? De n do sistema em t mais ΔT menos n do sistema em t, ok? Dividido tempo t, dividido por ΔT. Ou seja, seria basicamente esta expressão, né? Quando tomando o limite para ΔT tendendo a zero. Né? Tomando o limite para ΔT tendendo a zero. Então, o que nós vamos ter? Agora eu vou substituir, ou seja, eu vou fazer as relações que eu já fiz antes. Eu vou substituir esta parcela aqui por essa equação 2, por essa equação aqui, e vou substituir essa parcela aqui pelo valor do próprio volume de controle original, que é o que tinha. Então, fazendo essas substituições, nós obtemos esta expressão aqui embaixo. Essa expressão vai representar o seguinte, pessoal, vejam bem. Se nós tomamos limite para ΔT tendendo a zero de esta parcela aqui, essa parcela aqui, isso dá o quê? Isso aqui, pessoal, quando ΔT tende a zero, né? Eu vou colocar se ΔT tendendo a zero, isso dá o quê, pessoal? Isso dá a variação do N do volume de controle em relação ao tempo. Notem que, pessoal, eu estou usando derivada parcial justamente porque agora não estou mais considerando a variação total, estou apenas considerando a variação da propriedade N que está dentro do volume de controle, apenas dentro do volume de controle. E agora, olhando um pouco melhor essas parcelas aqui, vejam bem. O que representa isso aqui, pessoal? É a quantidade de N, a quantidade de propriedade N, que entrou no volume de controle no instante ΔT. Se a gente considerar isso, digamos assim, numa situação instantânea onde agora, no modo geral, estou continuamente entrando com uma propriedade e saindo, né? Ou seja, entrando no volume de controle e saindo do volume de controle, o que vai representar isso aqui? Vai ser a quantidade de N, dessa propriedade N, que entrou no volume de controle, porque essa porção aqui, no instante ΔT. E isso aqui vai ser a quantidade que saiu, ou seja, vou dizer que isso aqui vou chamar de N ponto, que significa N ponto que entra, ou seja, é a quantidade dessa propriedade que está entrando no volume de controle, e eu vou chamar isso aqui de N ponto que sai do volume de controle. Tá ok? Então, essencialmente, nós vamos ter o nosso, digamos, a nossa forma geral do teorema de transporte de Reynolds vai ser a seguinte. A variação de uma propriedade N do sistema em relação ao tempo vai ser igual a variação da propriedade no tempo vai ser igual à variação daquela propriedade dentro do volume de controle mais a quantidade de propriedade que está saindo menos a quantidade de propriedade que está entrando. E essa é a forma geral do teorema de transporte de Reynolds. Ou seja, nós temos que entender o teorema de transporte de Reynolds dessa forma. Ok? O que nós vamos fazer agora é entender como calcular essa quantidade de propriedade que está entrando e saindo, e para isso nós precisamos definir o conceito de vazão mássica e de quanto é transportado, e como essa propriedade N é transportada, é carregada
pela massa que está entrando ou saindo do volume de controle. Então vamos definir o conceito aqui primeiro de vazão mássica e depois de como essa vazão mássica transporta uma determinada variável, né? Uma determinada propriedade. E aqui é um conceito bastante simples. Nós precisamos calcular em um determinado tempo, vamos chamar um determinado tempo ΔT, qual é a quantidade de massa que atravessa uma superfície. Ou seja, a definição de vazão mássica é essa, é a quantidade de massa por unidade de tempo que está atravessando uma determinada superfície. Uma superfície que eu preciso definir, porque eu tenho que em que região está passando essa quantidade de massa. Então, basicamente, a definição de vazão mássica é a quantidade de massa que está atravessando uma determinada superfície em uma determinada unidade de tempo. E aqui, para simplificar, vamos começar como sempre com um problema com uma forma unidimensional, né? Ou seja, eu tenho um escoamento que está se deslocando na forma horizontal e está atravessando essa minha superfície aqui, que vamos chamar de superfície S, né? Então, o que acontece, pessoal? Se eu quero calcular, imaginem que em um determinado instante de tempo, este volume que eu marquei aqui, este volume atravessou essa superfície, como eu posso calcular esse volume? Esse volume, em um instante ΔT, esse volume vai ser o quê? Esse volume que atravessou vai ser, digamos, essa distância D, multiplicado pela área da superfície S, né? D vezes a superfície S, certo? Que seria esta distância multiplicado por essa. Imaginem que isso, mas esse sistema está se deformando. Não tem problema, é um instante, um infinitésimo de tempo. Estou calculando em um infinitésimo de tempo quanto esse fluido se deslocou em relação à superfície S. E aí, SD então, e aí obviamente que se eu quero calcular a quantidade de volume que está se deslocando por unidade de tempo, né? Por unidade de tempo, vai ser o quê? D vai ser igual a U vezes ΔT, correto? Ou seja, essa distância vai ser a velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo. Então, vai ser U multiplicado pela superfície S. Assim de simples, ou seja, a velocidade multiplicada pela área que esse fluido está atravessando vai dar o que a gente chama de vazão volumétrica. E se eu quero calcular a vazão mássica, é apenas multiplicar a densidade, que é a massa por unidade de volume, multiplicado pela taxa com que o volume está atravessando a superfície. Ou seja, a vazão mássica, por definição, vai ser agora ρ vezes V ponto. Ou seja, ρ vezes o tamanho dessa superfície. Agora vamos generalizar esse conceito, por quê? Porque o fluido não necessariamente está se deslocando em forma perpendicular à minha superfície, ou seja, o fluido pode ter, para uma superfície qualquer no espaço, que como eu já comentei, nós sempre vamos definir pelo seu vetor normal, né? Essa superfície ela pode ter uma determinada inclinação com relação à velocidade. Então acontece, eu não posso calcular o volume que está atravessando essa superfície, eu não posso calcular como sendo diretamente a velocidade multiplicada pela área, porque a área está inclinada em relação à velocidade. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que obter aqui, para calcular de fato esse volume, eu tenho que obter a componente da superfície que é perpendicular à velocidade. Ou, o que é a mesma coisa, a componente da velocidade que é perpendicular à superfície. Na verdade, era a mesma. Mas nós precisamos calcular desse módulo, dessa velocidade que o fluido está se deslocando, qual é a componente que de fato está atravessando a superfície. E aí a gente pode fazer uma análise. Imagine o seguinte, se eu tenho um fluido que está andando em forma paralela à minha superfície, né, uma análise apenas para entender o conceito. Se eu tenho um fluido que está se deslocando em forma paralela à minha superfície, nenhuma massa vai estar atravessando essa superfície. Então, considerando a situação oposta, ou seja, quando a velocidade do fluido é perpendicular à superfície, eu vou calcular diretamente o volume que está atravessando a superfície diretamente pelo módulo da velocidade. E numa situação intermediária, o que eu vou ter que fazer? Obter a componente da velocidade que é perpendicular
a essa superfície. E como eu faço isso, pessoal? Como obtenho essa V perpendicular? Como sempre, e eu comentei lá no início que nós íamos usar muito esse conceito de produto escalar, porque nós vamos sempre precisar determinar a componente perpendicular à superfície. Nesse caso, para fazer os balanços, o que está entrando ou saindo do meu volume de controle, para calcular a quantidade de massa que está atravessando o meu volume de controle, nós vamos ter que calcular esse produto escalar. E aí, então, a vazão mássica, nós vamos definir, então, essa vazão mássica como sendo o quê? A densidade, claro, né? A velocidade escalar n, e aí tenho que multiplicar pela quantia de área, que é A, que é o próprio vetor. Isso aqui, pessoal, nós podemos lembrar que isso aqui seria nosso vetor área, ou seja, o que seria o vetor área? Seria um vetor que tem a direção perpendicular à área e a quantidade, o módulo desse vetor é o tamanho da minha superfície. E para terminar de generalizar o conceito, ou seja, no caso mais geral, nós temos que considerar também que essa velocidade não é necessariamente constante, ou seja, ao longo da minha superfície, eu posso ter uma variação, ou seja, eu posso ter um perfil de velocidades que de alguma forma ele vai variar no espaço, ou seja, no caso geral, a minha velocidade vai ser uma função do espaço, né? vai ter uma variação espacial. Então, nesse caso, o que eu precisaria calcular? Ou seja, ao invés de calcular uma única velocidade, eu vou ter que integrar essa velocidade. Ou seja, eu vou ter que considerar fazer esta análise, não mais agora para uma superfície, mas sim para um diferencial de área. Ou seja, em cada diferencial de área, vou ter uma pequena vazão mássica saindo. E eu vou ter que integrar essa vazão mássica ao longo de toda a minha superfície. Ou seja, em resumo, a minha vazão mássica, de forma geral, vai ser calculada como? Como a integral na área da densidade multiplicada pela velocidade, multiplicado escalar pelo meu diferencial de área. E esse meu vetor aqui vai ser o meu vetor diferencial de área que estou integrando ao longo da minha superfície. E essa vai ser a minha vazão mássica. Ora, muito bem, imaginemos agora que essa massa está transportando, ela está carregando, por exemplo, uma quantidade de energia junto com ela, uma quantidade de movimento junto com ela, ela está carregando, transportando uma propriedade. Então, como nós vamos calcular agora, a minha taxa de entrada ou saída dessa minha propriedade N. De um modo geral, eu posso calcular, claro, como sendo a minha vazão mássica multiplicada agora, ou seja, seria a massa, a porção de massa do sistema que está entrando ou saindo do meu volume de controle em um determinado instante de tempo, multiplicada pela minha variável φ. Porém, de novo, como tanto a velocidade quanto a própria variável φ, eu posso ter uma variação dessa variável, temperatura, velocidade, etc., ao longo da minha superfície, então, no caso mais geral, essa quantidade de propriedade que está atravessando uma superfície que faz parte do meu volume de controle, uma superfície de controle, vai ser igual a integral na minha área A de quê? De φ multiplicado pela vazão mássica que vai ser integrada ao longo da minha superfície. E dessa forma eu estou calculando então a taxa ou a quantidade da propriedade N transportada ou carregada para dentro ou para fora do volume de controle. Então, depois de definir esse conceito da taxa de transporte, né, de transporte de uma propriedade N que está atravessando uma determinada superfície, se nós queremos agora definir nessa forma mais formal, mais generalizada, esse teorema de transporte de Reynolds, que apenas lembrando, vai ser igual ao que? A variação de uma propriedade dentro do volume de controle, ou seja, o que está dentro do volume de controle, como vai variar, né? Mais
a quantidade dessa propriedade que está saindo do volume de controle menos a quantidade dessa propriedade que está entrando no volume de controle. E como nós colocamos, nós vamos então definir que isso aqui vai ser o que a gente vai chamar fundamental, pessoal, balanço. Por que balanço? Porque o que entra, o que sai menos o que entra. É o balanço, é a quantidade que está entrando e saindo dentro do volume de controle. Em muitas situações, como nós comentamos que existe, por exemplo, sistemas em regime permanente, ou seja, quando não houver variações ao longo do tempo, né, de um sistema que está operando em regime permanente, que não há variações transientes, essa componente aqui vai ser nula e nós vamos apenas calcular essa variação dessas propriedades a partir do que chama de balanço. Por isso que é fundamental esse conceito de balanço, o que sai menos o que entra de uma determinada propriedade no volume de controle. E como vamos calcular esse balanço? Integrando esses fluxos de N, ou seja, esse M.φ, né? O M.φ, lembrando que N, né? N, nós definimos como sendo M.φ. Então, se nós queremos calcular uma taxa de entrada ou saída, vai ser justamente esse N ponto. Vamos calcular esse M.φ integrando ao longo de toda a minha superfície de controle, E como que nós vamos fazer isso numa superfície fechada? Nós vamos definir a mesma integral que nós acabamos de ver, só que agora ao longo de uma superfície fechada, ou seja, né, em toda a minha superfície de controle. E essa integral aqui nada mais representa, por quê? Porque de um modo geral, φ também pode ser variável dentro do meu volume de controle. Então, de um modo geral, também vou ter que integrar. Só que notem que isso aqui é uma integral de volume, né? Uma integral de volume, e isso aqui é uma integral de superfície. Então, é a variação no tempo do que está acontecendo dentro do meu volume de controle, que é esse, dado por isso aqui, e por essa primeira integral, e essa integral aqui representa o quê? O que sai menos o que entra. E um conceito importante relacionado a isso, pessoal, é o seguinte, né? Só para concluir aí e trazer um pouquinho desse formalismo matemático. Quando eu tenho uma determinada propriedade que está saindo, né, com uma determinada velocidade, e ao mesmo tempo eu tenho um vetor normal à minha superfície N aqui, né? Na superfície onde o fluido está saindo, o produto escalar V escalar N é maior que zero para a saída. Por quê? Porque o cosseno do ângulo entre os vetores vai ser positivo. Já quando estou numa região de entrada, ou seja, estou aqui, onde o meu fluido está entrando no volume de controle, e o meu normal está apontando para fora, o que acontece? Eu vou ter um ângulo aqui entre esses dois vetores que vai ser maior do que 90 graus, ou seja, nessa situação, o produto, nessa situação, V escalar N, vai ser negativo. E por isso que, quando eu faço esse produto escalar, daí não preciso me preocupar com o sinal. Quando está entrando é negativo e quando está saindo é positivo. Já o próprio produto escalar vai me dar o sinal associado a essa quantidade de N transportada para fora ou para dentro do volume de controle, o sinal disso vai ser dado pelo próprio produto escalar. E assim nós concluímos então essa dedução geral do teorema de transporte de Reynolds, onde também vimos o conceito aí de evasão mássica de um fluxo, né, de um fluxo convectivo, um fluxo transportado através de uma superfície de controle para fora ou para dentro do volume de controle. Então, para concluir, depois vamos discutir um pouquinho mais essa questão na aula síncrona, mas para concluir então, apenas comentando que numa situação geral, aqui estou apenas apresentando um exemplo, numa situação geral, as velocidades, assim como as variáveis transportadas, né, energia, enfim, quantidade de movimento, podem ser variáveis, né, nas minhas entradas e saídas do volume de controle, né? E aqui é apenas um exemplo ilustrativo do que seria um volume de controle, ou seja, nós temos, por exemplo, uma bifurcação numa tubulação, onde teríamos uma entrada, uma região de entrada,
e duas regiões de saída. Então, aqui eu teria digamos, uma saída aqui, um fluxo convectivo, um fluxo dessa propriedade N que está saindo aqui, aqui um NS2, ou seja, em outro ponto, né? E aqui um N ponto, né, que está entrando no volume de controle, né? E depois a gente vai discutir mais, através de um exemplo na aula síncrona, vamos discutir mais essa questão de como aplico esse teorema de transporte de Reynolds. E claro, na próxima unidade, o objetivo agora é apresentar essa ideia do volume de controle, de análise do volume de controle e do teorema de transporte de Reynolds associada à questão da relação entre um referencial, uma variação no referencial lagrangiano e uma variação no referencial euleriano, no volume de controle. E depois, quando a gente for ver a aplicação das equações integrais, né, na próxima unidade a gente vai aplicar esse teorema de transporte de Reynolds às diferentes leis de conservação, e cada uma dessas leis de conservação é associada a uma propriedade transportada. Então, a lei de conservação da quantidade de movimento é associada à quantidade de movimento que está sendo carregada, transportada pelo fluido para fora, para dentro do volume de controle. A mesma coisa, a primeira lei de termodinâmica, conservação de energia, também está associada a transporte de energia, ou um balanço de energia, o que sai ou que entra a energia dentro do volume de controle. E, é claro, as variações associadas ao calor, né, ao calor que está sendo trocado nesse volume de controle, ao trabalho que está sendo entregue ou retirado desse volume de controle, etc. E para finalizar, nós vamos discutir um pouquinho melhor essa questão através de um exemplo, a partir de uma dedução na aula síncrona. Mas para finalizar, comentando apenas a questão aqui da relação, né, entre o teorema de transporte de Reynolds e a derivada substantiva, que, digamos assim, o teorema de transporte de Reynolds está para o volume de controle, como a derivada substantiva está para a descrição euleriana, que na verdade aqui que nós falamos é a variação, né, de uma determinada propriedade em um ponto, a nível local. Enquanto o teorema de transporte de Reynolds vai calcular a variação de uma propriedade em uma porção finita de massa, né, quando essa porção atravessa do volume de controle. Então, é importante entender esse conceito, que há uma relação direta, né, entre a descrição euleriana e a descrição em um referencial lagrangiano, né? E basicamente essa ideia dessa relação nós vamos discutir mais nos exemplos, a partir de exemplos, e nessa discussão na aula síncrona. Obrigado a todos por assistirem.